Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom? Aqui é o pastor Valdonier. Eu havia colocado aí uma postagem de que eu estaria fazendo uma live hoje às 9h30. Estou aqui, né? São, que horas tem agora? 21h57. Eu queria fazer essa live pelo Instagram e pelo Facebook junto, mas a câmera aqui do meu computador, a imagem, a resolução é muito ruim, então eu estou fazendo apenas pelo Facebook, que é onde eu tenho mais amigos, né, no Facebook do que no Instagram. O som tá bom aí? Aí quem estiver assistindo, já temos duas pessoas assistindo, né? Dois amigos. Hoje eu estarei falando sobre santidade, né? O assunto é santidade. Então, vocês acompanhem aí conosco. A gente vai estar reflexões sobre santidade, ok? Divulgue essa live aí, né? Fala com os amigos, compartilha, chama o pessoal para participar. Me diz aí se o som tá bom, se está saindo bem, né? Aqui não sei se a claridade está boa. Eu tenho um tempo que eu não faço live, aí ficou escuro demais. Espera aí. Pronto, deixa eu mudar aqui. Aqui tá amarelão aqui. Então tem um tempinho que eu não faço uma live. E a minha configuração aqui, né, que eu tinha para as lives acabou se desfazendo, então eu tenho que me organizar. Na correria do trabalho acabei não dando para fazer. Mas nós vamos estar falando sobre santidade, reflexões sobre santidade na vida do cristão. Compartilhe essa live, chama mais pessoas, para a gente poder alcançar aí o máximo número de pessoas possíveis. Já dá o seu joinha aí, ok? Já curte aí. Eu pretendo fazer essas lives através do meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Lá nesse canal tem várias mensagens, ok? Que eu já postei lá algumas mensagens. E eu quero divulgar esse canal também para poder alcançar mais pessoas, né? Não ficar só restrito ao Facebook, poder também divulgar pelo YouTube. Então, se você está me assistindo e ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, faz esse favor, vai lá, se inscreve no meu canal no YouTube, tá? Pastor Valdonier Borretti. Se você procurar no YouTube Pastor Valdonier Borretti, você vai me achar lá, já tem algumas mensagens. Aí depois você assiste essas mensagens, tá bom? E aí eu peço para você compartilhar. Compartilha e dá o like. E vamos ver, espera só mais um pouquinho aí para ver se chega mais algumas pessoas, né? Alguns dos amigos. Deixa eu dar aqui divulgar um pouco aqui. Chamar o povo pra live, espera aí. Cadê? Vídeo live. Pra gente poder ter uma quantidade maior de pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Convidar amigos. Deixa eu convidar aqui alguns amigos para assistir. E a gente vai estar falando hoje sobre santidade, né? Algumas reflexões sobre santidade. Então, se você quiser participar, pode vir. Se quiser fazer perguntas, mande suas perguntas, tá bom? Então, a gente já vai iniciar daqui a pouquinho a nossa live. E estou só aguardando aqui mais algumas pessoas, convidando aqui mais alguns amigos que estejam online.
Nós já vamos começar a nossa live. Vamos estar falando sobre santidade, né? A importância da santidade na vida da pessoa. Porque a gente tem que conhecer, né, a palavra de Deus. A gente tem que saber mais sobre, né, como um verdadeiro cristão deve agir nos dias de hoje. Depois eu estarei orando também, daqui a pouco estarei orando pelas pessoas. Se você já tiver algum pedido de oração, tu coloca aqui, né, escreve, e nós vamos estar orando por você, pelo seu pedido de oração. E eu peço a você que compartilhe essa live para a gente alcançar mais pessoas, tá? Como eu falei aqui, tem o meu canal lá no YouTube, Pastor Valdonir Borretti, e você é meu convidado para acessar lá e se inscrever. Tem várias mensagens lá que você pode assistir, tá? Se tu quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer também, e eu vou tentar responder aí na medida do possível, né? E a gente vai estar já começando, já, aqui a nossa live. Vamos lá. Deixa eu só mandar aqui mais, convidar mais algumas pessoas. Pronto, já convidei bastante gente. E se você quiser dividir a tela aqui comigo e participar, você pode participar, tá bom? Aí você manda a mensagem, que aí eu te aceito aqui e a gente conversa aqui um pouquinho juntos, ok? Então, ó, faz um favor, compartilha essa live, dá o seu like, tá? Manda para os amigos aí. Eu pretendo fazer uma live de segunda a quinta-feira, né? Menos na sexta. Deixa eu só ajustar isso aqui para não ter interrupção. Ótimo. Então, eu pretendo fazer lives aqui de segunda a quinta-feira, a partir de 9h30 da noite. E aí nós vamos falar sobre várias coisas, né? Vários assuntos. E se você tiver algum assunto que você gostaria de que a gente estivesse tratando aqui, você escreve aí. E aí eu vou estar pesquisando sobre esse assunto, se for algo que eu já domine, aí eu já trago. Se não, eu vou me informar sobre isso, estudar e trazer o assunto para que a gente possa estar compartilhando. Então hoje eu vou falar sobre santidade. Reflexões sobre santidade. Bom, o que é a santidade? Acho que a primeira coisa que a gente precisa é saber o que é a santidade. Mas antes da gente falar sobre a santidade, eu queria que alguém postasse aí se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir direito, tá? Eu queria saber isso aí. Se tá bom o som, se tá dando para ouvir. Manda uma mensagem aí. Está bom, pronto, tá sim. Então quero mandar um abraço aqui pro Haroldo, Mariano, meu primo, Fernanda Borretti, minha amada esposa, a Ana Júlia Pereira. Quem mais? Tá aqui. É isso aí, Haroldo. Top demais. Tem um barulho, é verdade. É o ventilador. Porque eu não tenho ar-condicionado aqui e tá calor. Se eu desligar o ventilador, vai ficar calor. Então a gente vai tentar trabalhar aqui, falar e tentar que esse ventilador não atrapalhe, tá? Tem a Vanessa Caldas também tá aí com a gente, minha amiga Vanessa. Geni, olha, a Geni Braz é a melhor sogra que eu tenho, essa é a minha sogra. Tá aí também a Daiane Braz, prima da Fernanda, minha prima. Boa noite, meu genro, olha aí, a melhor sogra que eu tenho, cara, não tem pra onde correr. Bom, como eu estava dizendo, a gente vai falar hoje sobre santidade, tá?
Tá muito alto o barulho, Fernando? Bom, eu vou desligar então um pouquinho aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu abaixar e desligar. Pronto, agora eu acredito que vai melhorar. Marcelo Gonçalves, e aí, primo, tudo bom? Marcelo tá aí com a gente também. Olha, nós vamos falar sobre santidade. Então, sobre santidade, a gente precisa de entender algumas coisas. O que a gente precisa entender? O que significa santidade, né? No Velho Testamento, santidade é consagração a Deus para ser separado e puro. E essa separação, essa consagração, ela se realiza para pessoas e para coisas. Então, no Velho Testamento, a gente tem que entender que são dois lugares diferentes, né? Duas partes da Bíblia diferentes que tinham um contexto próprio. Então, o contexto do Velho Testamento é diferente do contexto do Novo Testamento. Então, primeiro a gente precisa entender o significado de uma coisa no Velho Testamento e o significado daquela mesma coisa no Novo Testamento. É aí que muita gente se embola. Por quê? A pessoa quer pegar algo do contexto do Velho Testamento e aplicá-la totalmente no contexto do Novo Testamento, sem entender o contexto. São épocas diferentes, são anos diferentes. Por exemplo, os 5 primeiros da Bíblia. Deixa eu mandar um abraço aqui para Kátia Silene, minha prima, pastora Kátia. Tudo bom, minha querida? Vilma Ferreira também passou aqui. Então vamos lá. Só para ter uma ideia, nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, que foi escrito por Moisés, eles foram escritos há mais de 3.000 anos. Entendeu? Há mais de 3.000 anos atrás. Antes de Jesus, melhor dizendo, há mais de 3.000 anos antes de Jesus Cristo. Então, daí há mais de 5.000 anos. Aproximadamente aí 5.000 anos. Então, se você pegar, se você quiser entender as coisas dos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que foi escrito 3.000 anos antes de Jesus, você tem que entender que era um outro contexto. Tem 3.000 anos de diferença da época do começo da Bíblia, o Gênesis ali, né? A época que foi escrito, tá? Não é a época que ele aconteceu, não. Para a época que o Novo Testamento foi escrito. Então tem uma diferença muito grande de tempo. Quero mandar um abraço aqui também para o reverendo Guará Veloso, minha irmã Lidinalva Borretti, tá? Tá aí assistindo também com a gente, né? Mandou beijinhos aí, beijinhos, minha querida irmã. Então vamos lá, no Velho Testamento, que se falava hebraico, o idioma do Velho Testamento era hebraico. É o idioma que a Bíblia, ou melhor, que a parte do Velho Testamento foi escrito é hebraico. A parte do Novo Testamento foi escrito em grego e foi escrito em aramaico, principalmente nessas duas partes, né? A maior parte em grego e uma parte também em aramaico. Então, você tem que entender que são tempos diferentes. Santidade no Velho Testamento, escrito em hebraico, ela significa consagração a Deus para ser separado e puro. E essa consagração acontecia com pessoas e coisas. Então, você podia santificar um objeto que você tinha. E aí, quando você santificava aquele objeto, ele só podia ser usado para o culto a Deus, para o templo, ok? Quero mandar um abraço aqui também para o Carlos Barbosa, Aguimar Carneiro da Silva, um abraço. Vai curtindo, compartilha esse vídeo. Se for possível, eu peço a vocês que depois vai lá no YouTube e se inscreve no canal Pastor Valdonier Borretti. Lá tem várias mensagens, tá? E eu estou sempre colocando mais mensagens. E eu pretendo fazer essa live através do YouTube, mas eu preciso ter mais
pessoas lá, mais seguidores lá para conseguir fazer. Então, como é no Facebook onde eu tenho mais, vamos começar por aqui. Aí eu peço a vocês para ir lá no meu canal no YouTube, Pastor Valdonir Borretti, se inscreva, toque o sininho lá, dá um ok, um joinha e me ajuda aí nessa empreitada. E eu quero ficar de segunda a quinta-feira, 9h30 da noite, ter esse encontro aqui com vocês, ok? Quero mandar um abraço aqui também para Dalvanete Valcácio, que está aí com a gente. A Vanessa está dizendo que está dando eco. Vanessa, eu não sei como resolver isso. Ó, eu vou tirar o fone do ouvido, ver se continua. Mas... Continua? Tá dando eco ainda? Melhorou assim ou antes estava melhor? Vocês me ajudem aí, tá? Para a gente poder seguir aí da melhor maneira possível. Então, na época do Velho Testamento, a Daiane falou que o som dela tá ótimo. Na época do Velho Testamento, você podia consagrar algo ao Senhor. Por que as pessoas faziam isso? Porque elas se sentiam gratas a Deus. O Carlos também está dizendo que está ótimo. Então a pessoa queria agradecer a Deus e ela pegava alguma coisa e ela consagrava a Deus. Por quê? Porque a gente não consegue entregar algo nas mãos de Deus, né? Ó, tá aqui a minha mão. Você pode botar alguma coisa na minha mão aqui agora? Não pode. A Nalva pode, que ela tá aqui embaixo, ela tá na casa de baixo, eu tô na casa de cima. Então a Lindy Nalva, ela pode vir aqui e botar alguma coisa na minha mão, né? Um copo, qualquer coisa. Agora, com Deus a gente não faz assim. A gente não vê a mão física de Deus propriamente dito. Existe essa expressão, né, mão de Deus, até no futebol também tem aí, né, o Maradona que foi querer dizer que, né, a mão de Deus, lá, a cabeçada que ele deu para ganhar a Copa lá de 82, mas isso aí é uma outra coisa. Então, quando as pessoas queriam dar algo para Deus, em agradecimento a Deus, sendo grato por tudo aquilo que Deus havia feito na vida dela e estava fazendo, o que ela fazia? Ela consagrava ao Senhor. Eu quero dar aqui um olá para o Moacir e a Adriana. Entraram aí também. Reginaldo Silva, meu grande amigo, lá de Austin, né, tá aí junto. Ó, o Agmar Carneiro está escrevendo assim: boa noite, pastor, Deus te abençoe. Gosto do assunto santidade. Muito bom falar de santidade, pois precisamos nos santificar. É isso aí, Agmar. Precisamos mesmo nos santificar. Mas voltamos aqui ao que a gente estava falando. Ó. Joyce Mota também está assistindo. Chegou agora. Seja bem-vindo, Joyce. Então, a gente tem que entender que quando o povo queria agradecer a Deus, ele santificava alguma coisa a Deus. Tem algumas passagens que são meio difíceis até de entender, que a gente acha que algumas pessoas no Velho Testamento elas foram mortas, mas na verdade elas foram consagradas a Deus. Nesse caso, no caso de Ana e Samuel, ali não dá para ter essa dúvida, né? Porque a Bíblia diz bem claro que a Ana foi lá e entregou o filho para ser criado no templo. Então, Samuel é um ótimo exemplo sobre a santificação. Ana, ela tinha o desejo de ser mãe e clamou a Deus para que ela pudesse ser mãe. E Deus atendeu a oração de Ana. A Ana, querendo demonstrar a sua gratidão a Deus por Deus ter realizado o seu desejo de ser mãe, o que ela fez? Ela entregou o seu filho ao templo, ela consagrou o seu filho ao templo, ela santificou o seu filho ao templo. Interessante sobre isso daí é que Ana, ela não podia ter filhos, né? Mas o desejo dela era tão grande, era algo que ela mais queria na vida. Mas não é porque ela simplesmente queria. Não é porque a Ana simplesmente era vaidosa. Eu quero, pronto. Não.
É porque naquela época, lembra que eu falei aqui sobre contexto? Contexto é tudo aquilo que acontece no lugar onde alguma coisa é citado ou é escrito. Então, o contexto do Velho Testamento daquela época, onde Ana morava, é que a mulher que não tinha filhos, ela era considerado inútil. É verdade. Uma mulher sem filhos era considerado inútil, não servia para nada. Um homem tinha o direito de ter outra mulher se ele não conseguisse ter filhos com a sua esposa. Por quê? Era que uma obrigação da mulher ter filhos para poder aumentar, né, a quantidade de pessoas na Terra, para poder fazer com que o nome daquela família continuasse, para poder fazer aquilo que Deus mandou, crescei e multiplicai. E se a pessoa não tem filho, como é que vai crescer, né? Não tinha como crescer. Então, para a mulher era muito difícil isso. Uma mulher que não tinha filho, ela era muito mal vista na sociedade, ok? Então vamos lá. Ana pegou o seu filho Samuel, fez uma coisa interessante, que às vezes a gente não se percebe. A primeira coisa que ela fez um voto de Nazireu perante Samuel. Qual é o voto de Nazireu? Não deixar cortar o cabelo. Lembra do Sansão? Por que a força do Sansão estava no cabelo? Porque era um voto de Nazireu. Sansão era Nazireu. Então, Sansão não podia cortar o cabelo. É igual quando eu era criança, falava que tinha que pagar promessa, né? Ah, se alguma coisa acontecer de bom, se meu filho tiver saúde, nunca para cortar o cabelo. Antigamente tinha isso. Hoje o povo não se liga muito nisso, não. Mas lá no Antigo Testamento tinha o voto do Nazireu, não podia cortar o cabelo. Samuel também tinha esse voto do Nazireu que a sua mãe fez. Foi a primeira santificação que Ana fez na vida de Samuel. Não vai tocar no cabelo do meu filho. Depois, a Ana fez a outra santificação. Ela abriu mão daquilo que ela tinha de melhor, que era o seu filho, que ela tanto queria, que provava que ela era uma pessoa digna perante a sociedade. Ela abriu a mão e entregou ao Senhor. É interessante que às vezes a gente... quero mandar um abraço aqui para o Alain Venceslau, lá do Final Feliz, ó, gente boa toda a vida lá. Meu amigo Jefferson Lopes está aí também. Jefferson Lopes, eu acho que é lá do Final Feliz também. Ótimo. O Alan está fazendo uma pergunta. Pastor, Samuel se casou? Tem base bíblica? Olha só, a Bíblia não diz que ele não se casou. Tem base bíblica sim. Até mesmo porque quando a Bíblia diz que ele teve filhos. Não está lá mostrando o casamento dele, mas ela diz que ele teve filhos. Se ele teve filhos é porque ele se casou, porque naquela época não é igual hoje, que a gente sai fazendo filho por aí, botar um filho no mundo e pronto. Não. Naquela época, sim, o camarada tinha que casar, ter filho, tudo direitinho. Ainda mais para ser um profeta. Se ele fosse um profeta e tivesse filhos fora do casamento, ele não ia ser um profeta. Ele não seria um profeta. Entendeu? Os sacerdotes não iam criar problema com ele. Por quê? Porque ele estaria contra a lei de Deus, contra as leis lá do Pentateuco, de que dizia que a pessoa tinha que se casar e ter filhos. Mas pastor, como é que você sabe que Samuel tinha filhos? Quando o povo pediu um rei no lugar de Deus como rei, está escrito lá, eu não me lembro a passagem agora, mas está escrito lá em Samuel, em 1 Samuel, eu acho que é no capítulo 9. Está escrito lá de que o povo, os filhos de Samuel, eles estavam julgando o povo, que eles eram eles iriam ser os juízes. Samuel era juiz, eles iriam ser juízes, e então eles estavam julgando de forma errada, eles estavam sendo corrompidos. Infelizmente, os filhos não seguiram o exemplo do pai. Então, Alan,
Samuel se casou sim, né? Eu não sei qual é o texto, não me lembro do texto, né? De ter visto esse texto dizendo sobre o casamento de Samuel, mas está dizendo que ele teve filhos. Então, se ele teve filhos é porque ele se casou, ok? Então, voltando aqui na santidade, é você consagrar. Então, você pode consagrar alguma coisa. Você pode consagrar um objeto. Eu lembro quando eu era criança, eu fui criado na igreja, tá, gente? Meu pai era diácono e o pastor lá da igreja, que se ele assistir esse vídeo aí, quero mandar um abraço para ele, o pastor Carlos Henrique, grande homem de Deus. Era lá da igreja de Batista de Jardim Boa Esperança. Fiquei sabendo que agora ele está indo para o Paraguai, vai ser pastor lá, missionário. Mas ele era lá quando eu era garoto. Lá, os diáconos, antes da ceia, eles faziam uma oração consagrando ao Senhor a ceia, o pão e o suco de uva. Quando acabava a ceia, eu era criança. Eu queria comer o pão. Meu pai era o zelador e eu via lá aquele pão, aquele vinho. Eu queria comer o pão, queria beber aquele vinho. E eu acabava pegando lá, né? Ficava lá numa salinha lá, mas eu tinha acesso, que meu pai era o zelador, aí acabava pegando. Aí o pastor Carlos Henrique veio para a igreja, se tornou, já estava maiorzinho, e ele se tornou pastor da igreja, e ele falou assim, olha só, nós não vamos deixar as crianças comerem o pão e beberem o suco depois que acaba ali a ceia. Por quê? Porque esses elementos foram separados para o Senhor. Eles foram consagrados ao Senhor. Então foram santificados ao Senhor. Então você poderia santificar pessoas e você poderia santificar coisas também ao Senhor, ok? O Alan escreveu ali, ó, obrigado, pastor, eu achei que sacerdote não casava. Tá certo. Alan, sacerdote casava sim. No Velho Testamento, sacerdote se casava. Não existe nenhuma base bíblica para dizer que o sacerdote não se casava. Muito pelo contrário. Os sacerdotes, na época de Moisés, Deus separou a linhagem de Arão para ser o sacerdote. Os descendentes de Arão para ser sacerdote, que era da tribo de Levi. Por isso são chamados de levitas. Os levitas são os sacerdotes. Levita não é um termo usado para quem canta não, tá? Levita é um termo usado para aquelas pessoas que se dedicam ao culto. E da tribo de Levi, lá no Antigo Testamento. Então a tribo de Levi foi separada por Deus, porque Arão era dessa tribo, para que pudesse servir o culto, prestar todo o culto. Que o culto na época do Velho Testamento, ele não era individual, ele era coletivo. Ele era coletivo. Como que era o culto? A pessoa trazia uma oferta, uma oferenda, né, que está escrito lá em Levítico. Então existia vários tipos de oferenda. Poderia ser uma ovelha, um carneiro, poderia ser uma pomba, poderia ser de alimentos, poderia ser de ervas. Então, as pessoas traziam e era feito ali o culto, mas só quem realizava o ato do culto eram os levitas. Então, quando você falar assim, ó, o Alan, já ouviu o Alan falar comigo pessoalmente, eu sou levita. Levita quer dizer trabalhador, tá? Levita não quer dizer cantor, não. Também canta, também louva lá na igreja. Mas o levita limpa o templo, lá no Antigo Testamento, tá? O levita limpava o templo, o levita pintava, o levita lavava lá o sangue que depois ficava, o levita ajudava na construção de alguma coisa relativa ao templo, fazia a reparação do templo. Então, o levita é o trabalhador da casa de Deus, ok? E eram pessoas também que eram santificadas. Por quê? Deus foi o primeiro que santificou
né, as pessoas. Então ele foi lá e santificou a tribo de Levi através da linhagem de Arão. Foi por causa de Arão, tá? Não foi por causa de Levi, não. Como Arão era da tribo de Levi, Deus falou assim: Arão, você e seus descendentes serão os sacerdotes que vão cuidar do culto. Aí, o sacerdote, né, que eram da tribo de Levi, faziam tudo isso daí. Então Deus consagrou, Deus santificou as primeiras pessoas para o culto, ok? Alguém aqui, ó, Agmar Carneiro da Silva botou assim: sacerdote não casa na igreja católica, não é mesmo, pastor? É isso aí. Na igreja católica, o sacerdote, ele não casa. O padre, o bispo, o papa, o arcebispo, o diácono, que na igreja católica tem diácono também. Então, eles não casam. Por quê? Porque a igreja católica, embora ela seja cristã, né? A igreja católica é cristã, só que ela tem a sua própria doutrina. Eu, por exemplo, sou batista, que tem a minha própria doutrina, né? Pode ter alguma pessoa aqui que seja pentecostal, que tem a sua doutrina pentecostal. Por exemplo, eu acredito no dom de línguas. Eu tenho o dom de línguas, mas eu compreendo o dom de línguas, e eu tenho o dom de línguas no sentido de Atos 2, de falar em outros idiomas, e que eu tenho uma facilidade, né? Eu já aprendi idiomas sem ficar estudando, fazendo curso. Por conta própria eu fui aprendendo. Então, eu fui desenvolvendo isso daí. Estou, né? Pretendo fazer mais. Então, agora, as igrejas pentecostais, elas enfatizam a questão do falar em línguas, né? E aí, depois a gente vai trazer um estudo sobre o dom de língua, mas aqui só para citar isso aí. Então, é a doutrina pentecostal. A doutrina batista já não enfatiza essa questão de falar em línguas. E a doutrina católica diz que o sacerdote, ele não pode se casar, ok? Mas, graças a Deus, eu não sou sacerdote, sou casado, muito bem casado, e minha esposa está aí, a Fernanda, e agora a gente teve um filho aí há pouco tempo, né, o Telzinho. Quem quiser, segue ele lá no Instagram, Tel, com TH, _ Isaac, _ bebê. Através do meu Instagram você acha ele lá. Mas vamos continuar. A Fernanda colocou assim, ó: as pessoas também perguntam quem foi a esposa do profeta Samuel na Bíblia. Sim, o profeta Samuel foi casado, mas a Bíblia não menciona o nome da esposa dele. Em Reis, ela vai se chamar Eloá, essa minissérie Reis, né? Ela vai se chamar Eloá. Eles tiveram 2 filhos, isso aí. Isso aqui está na Bíblia, eles tiveram 2 filhos. Ih, cadê o... Peraí, o negócio da Fernanda aqui, que ela escreveu, sumiu. Cadê? Só um minutinho, gente. Estou procurando aqui. Eles tiveram 2 filhos, Joel e Abias, mas pelo que a Bíblia diz, eles não eram tementes ao Senhor e não andaram no mesmo caminho que o pai. É verdade. Então, ó, Ivana também colocou aí, seja bem-vinda, Ivana. Levita preparava as cortinas do templo, preparava a cortina, preparava tudo do templo. Só quem podia mexer nas coisas do templo eram os levitas. E tinha regra, tá? Não era qualquer levita que fazia qualquer coisa, não. Por exemplo, uma vez por ano, uma vez só, o sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, que representava a presença física de Deus ali naquele lugar, e ali o sacerdote podia fazer o sacrifício específico do Santo dos Santos. Só ele, mais ninguém. Ninguém podia entrar ali. Inclusive, era amarrado uma corda no sacerdote, a roupa do sacerdote, na bainha, ele usava como se fosse um vestido, tinha sinos, pequenos sinos desse tamanho assim mais ou menos, sinetes, né?
que ele andava, aquilo ficava fazendo barulho. Trim, trim. Então, a glória do Senhor era algo tão forte que ele corria o risco de morrer se ele não estivesse devidamente santificado, consagrado. Então, para que o sumo sacerdote é como se fosse hoje em dia o Papa, a pessoa mais importante ali dos sacerdotes. Então, o sumo sacerdote, para fazer esse sacrifício no Santo dos Santos, ele tinha que seguir um procedimento, ele tinha que se purificar, ele tinha que se santificar, porque ele estaria diante do símbolo da presença física de Deus. Não é que Deus estava fisicamente ali, não é que o sumo sacerdote encontrava o corpo ali de Deus naquele lugar, mas ali simbolizava a presença física. E vinha uma fumaça assim que enchia todo o templo, a partir do Santo dos Santos. E aí o povo sabia que a presença de Deus estava ali. Deus estava se fazendo presente naquele lugar. Embora o sumo sacerdote não via ali um corpo ali dentro, né? Um homem ali, uma pessoa. Mas a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. E se o sumo sacerdote não estivesse santificado, consagrado, ele podia morrer ali. Hoje em dia, na verdade, quando Jesus foi crucificado, Jesus Cristo tirou essa separação. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. Tinha um véu, tinha uma cortina enorme que separava, né, o templo do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos. E só quem podia passar nessa cortina, através dessa cortina para o outro lado, era o sumo sacerdote. Quando Jesus ressuscitou, né, morreu não, quando Jesus ressuscitou, essa cortina ela se rompeu, simbolizando que não há mais restrição. Nós não precisamos de mais nenhum ser humano para chegar até Deus. Cada um de nós, pessoalmente, podemos ir direto a Deus. Você sabia disso? Para mim, falar com Deus, eu preciso do pastor. Não precisa do pastor, não. O pastor está aqui para te orientar, para te ajudar, para fazer inúmeras coisas. Mas você tem acesso direto a Deus. Você tem um acesso direto ao Senhor. Mas você tem que estar buscando a Deus, tu tem que estar procurando sempre estar santificando a sua vida a Deus. Você tem que estar sempre procurando consagrar a sua vida ao Senhor, ok? Quero mandar um abraço aqui para o Hélio Neves. Hélio Neves está aí também com a gente. Rosiana Justina. Aguimar Carneiro colocou assim: essa santificação era não estar em pecado. Então, Aguimar, era o seguinte, quando você lê lá o livro de Levíticos, você vai ver que para os pecados que a pessoa cometia, ela tinha que fazer uma coisa para se santificar. Que coisa era essa? Era um sacrifício. Para cada tipo de pecado tinha um tipo de sacrifício. Entendeu? Tinha o pecado da expiação, tinha o sacrifício da expiação, tinha o sacrifício da família. Eu podia, como pai, se eu vivesse naquela época, eu podia ir lá no templo, oferecer o que está escrito lá em Levítico, a oferta para os meus filhos, para santificar os meus filhos, para que Deus perdoasse os pecados dos meus filhos, da minha esposa, da minha família como um todo. Entendeu? Porque foi assim que Deus estabeleceu no início. Então, a pessoa, para fazer essa santificação é que fazia ela estar limpa dos seus pecados, é que tirava o pecado da pessoa, tá bom? Não é assim, a pessoa tinha que não ter pecado para poder santificar, não, era o contrário. Ela santificava exatamente para limpá-la dos seus pecados. Cometeu um pecado? Então você vai lá no sacerdote, vai lá no templo e trazer o sacrifício mediante a expiação daquele pecado. Aí você era considerado santificado, ok? Hoje em dia,
a partir de Jesus Cristo, a partir do Novo Testamento, não precisa mais desse sacrifício. Por quê? Porque o maior sacrifício que poderia ser feito, Jesus já fez. A ovelha que precisava morrer e o seu sangue ser derramado, morreu. O Cordeiro de Deus que expia o pecado do mundo, Jesus Cristo. O sangue dele foi derramado. Deus mandou seu próprio Filho para que ele pudesse trazer essa expiação, essa santificação. Quero mandar um abraço aqui também para o André Mangabeira, está aí com a gente assistindo a live também, um abraço. A gente está falando sobre santificação. Então, você precisava, no Velho Testamento, fazer essa santificação através do sacrifício de um animal. E você poderia santificar pessoas ou coisas. A partir do Novo Testamento é o seguinte, o sagrado já não pertence às coisas, a lugares ou a ritos, mas sim às manifestações da vida que o Espírito Santo produz. Quer dizer, pertence a Deus. Então, a partir de Jesus Cristo, uma coisa que é santificada, ela significa que ela pertence a Deus. E, na verdade, a partir de Jesus Cristo, não é mais santificar coisas, mas santificar a pessoa. Nós santificamos a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para servir a Deus. Então, a ideia, a partir de Jesus Cristo, não é mais as coisas. Por quê? Lembra que eu falei aqui que no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício lá no Santo dos Santos, a glória de Deus, uma fumaça, tomava todo o tabernáculo. Tabernáculo era o nome que se dava para o que era o templo, tá? Que era feito de tendas. Depois, Salomão construiu um templo de pedra que passou a se chamar templo. Mas antes de Salomão construir esse templo, era chamado de tabernáculo, que era feito de tendas, de pele, de pano, madeira. Então aquilo era desmontado, poderia ir levar para outro lugar e ser montado em outro lugar. E quando ele ia fazer esse sacrifício, a glória do Senhor vinha até aquele lugar, representando a presença do próprio Deus ali, ficava cheio de fumaça naquele lugar, e o povo sabia que Deus estava ali recebendo aquele sacrifício. Eram coisas mais visíveis. Só que isso era feito uma vez por ano. Só que apenas o sumo sacerdote podia fazer esse ritual. Outros rituais poderiam ser feitos pelos sacerdotes. E tinha coisa que os levitas, somente os levitas faziam, mas não eram sacerdotes. Não era todo levita que era sacerdote, não, tá? Sacerdote era uma função específica, que era levita. A pessoa tinha que ser levita para se tornar um sacerdote. Mas a maioria dos levitas não eram sacerdotes. Eles serviam de várias formas, tá? Eles trabalhavam de diversas formas. Aí eles faziam essa consagração de coisas, de animais, porque precisava, você não podia prestar um culto sozinho. Tem uma passagem lá em 1 Samuel, acho que já é no capítulo 14, que Samuel fala para Saul esperar que Samuel iria fazer um sacrifício e consultar a Deus. Mas quero mandar um alô aqui para Eliane Miranda e Elizabeth Cunha. Um abraço aí, Elizabeth e Eliane. Samuel falou para Saul esperar que Samuel iria consultar a Deus sobre um ataque lá, um suposto ataque aos filisteus. O que aconteceu? Saul ficou impaciente e ele não esperou Samuel. Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício. Vocês acreditam que a partir daí Deus falou para Saul assim,
esse camarada não serve mais para ser rei, porque ele não consegue obedecer. Ele está fazendo as coisas por conta própria, ele não quer mais ouvir a Deus. E aí Deus rejeitou a Saul como rei. E o estopinho que estourou, né, foi exatamente Saul ter feito algo que era proibido. Era proibido. Somente um sacerdote, ou seja, uma pessoa escolhida entre os filhos entre os descendentes da tribo de Levi, que podia fazer o sacrifício. Saul não era da tribo de Levi, então ele não podia fazer o sacrifício, ok? Ele não era consagrado, ele não era santificado para isso. Aí, no Novo Testamento, Deus já liberou o acesso direto. Nós santificamos a nossa vida. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 11 sobre a ceia, a gente vai ver Paulo falar assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. Então, quem é que vai dizer para a pessoa se ela está santificada ou não? Ela mesma, é o Espírito Santo. Eu não posso ficar acusando alguém perante Deus, porque quem sabe é Deus e a pessoa. Mas pastor, eu vi que aquela pessoa cometeu pecado. Sim, eu vi que aquela pessoa cometeu pecado. Lembra da Madalena lá? Foi pega em adultério, todo mundo viu que ela estava cometendo pecado. Levaram ela diante de Jesus e queriam apedrejar ela, ou seja, queriam acusá-la ali que a lei fosse cumprida, que era questão de lei, tá? Jesus Cristo falou o quê? Quem não tiver pecado pode começar a executar a lei. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o coração do homem em relação a Deus, ninguém tem como saber, somente Deus. Porque às vezes a pessoa cometeu um erro, mas foi um erro passageiro. O coração dela está ligado com Deus. Entendeu? Aí essa pessoa se arrepende do seu pecado, verdadeiramente, do seu coração, e Deus perdoa. Nós temos um exemplo bíblico sobre isso. Tá lá naquele momento onde Jesus Cristo estava sendo crucificado e tinha 2 ladrões ao seu lado. Um era ladrão, era bandido. Tanto é que ele estava morrendo crucificado, e a morte de cruz era das mortes mais terríveis, que ela tratava de fazer a pessoa sofrer, matar a pessoa e desonrá-la completamente. Então, esses 2 ladrões que estavam ali, um teve o seu coração transformado. Pois é. Ele teve o coração transformado ali na cruz. Ele entendeu de que Deus se colocou na mesma posição que ele, se fez maldito igual a ele para poder salvá-lo. E ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus falou assim, ó: hoje você vai estar comigo no paraíso. O outro ladrão foi para o paraíso? Não. Por quê? Porque o coração dele não mudou. Então aquele homem, ele se arrependeu dos seus pecados. E ele pediu a Jesus que o salvasse. Então, Jesus, né, Deus, que conhece o nosso coração, viu que aquele camarada não estava falando aquilo para poder se livrar da cruz. Não, ele estava falando aquilo de coração. Isso é santificação. Então, eu e você hoje precisamos fazer o quê? Santificar a nossa vida constantemente. A cada dia precisamos buscar ali a Deus em oração, pedir perdão dos nossos pecados e nos santificarmos. Quero mandar um alô aqui para o Yuri Souza Fazini. Yuri era meu aluno de inglês. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero fazer essas lives de segunda a quinta-feira, no horário de 9h30 da noite. Tá? De repente, se eu atrasar um pouquinho, espere que eu estou chegando. Então, 9h30 de segunda a quinta. E eu tenho um canal no YouTube chamado Pastor Valdonier Borretti. Dá essa força lá, vai lá, se inscreve no canal.
Tem várias pregações lá. Tem uma muito boa aí sobre quem é o seu pior inimigo. Tu sabe quem é o seu pior inimigo? Vai lá, dá uma olhada lá na pregação que eu coloquei lá sobre o seu pior inimigo, você vai descobrir quem é o seu pior inimigo. Eu sei quem é o seu pior inimigo. Dá uma olhada lá que você vai ver quem é o seu pior inimigo. Quero mandar um abraço aqui também para Conceição Vilar Fernandes, que chegou aí com a gente. Um abraço, seja bem-vindo. Gente, curte, compartilhe. Eu tenho um canal no Instagram também, Pastor Valdonir Borretti. Dá uma olhada, curte aí, divulga. Que eu quero conseguir transferir esses amigos do Facebook para o canal no YouTube, que no YouTube você consegue ter, né, muitos mais seguidores lá e pessoas, como é que fala? Fugiu o nome agora. Inscritos, e aí a gente poder alcançar mais pessoas, tá, com isso daí. Então, dá essa força aí, divulga, manda pro pessoal, vai lá, assiste, tem shorts lá, tem mensagens, dá uma olhadinha lá que tá legal. Vamos continuar aqui. Através de Jesus Cristo, nos tornamos santos a Deus. A nossa santidade, ela só acontece através de Jesus, não é algo nosso. Ah, eu sou santo, eu sou o cara, eu sou... Não, não é isso não. Você pode ser santo. Você pode ser santo. Na verdade, a ideia é que todos nós somos santos. Mas por que ser santo? Porque Jesus Cristo nos dá esse acesso a Deus. Ele nos santifica perante Deus. A Igreja Católica, ela tem lá os chamados santos, né? São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Santa Sofia, enfim, tem lá uma quantidade enorme de santos. Como que surgiu esses santos lá da Igreja Católica? Surgiu assim, presta atenção. Muitos anos atrás, quando a igreja, a partir do final do terceiro século, início do quarto século, no final do terceiro século, o imperador Constantino, ele transformou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Os imperadores perseguiam os cristãos, com Constantino passou a parar de perseguir e se tornou a religião oficial do Império Romano. Aí começou a construir templos, vários templos. E aí tinha as histórias das pessoas, né, dos servos de Deus que que passavam por algum milagre, passavam por alguma prova, que tinham alguma situação difícil na sua vida e se tornavam exemplos de cristãos. Só que naquela época eram poucas pessoas que sabiam ler, você sabia disso? Não era todo mundo que sabia ler, não. Poucas pessoas sabiam ler. E aí pensaram assim, como é que a gente vai fazer para que as pessoas estejam lembrando aí dos exemplos dos cristãos? Está escrito na Bíblia, mas as pessoas não sabem ler. Então eles começaram a colocar ali como se fosse um retrato, né? Não existia retrato naquela época, mas uma figura representando. Aí escrevia lá, São Paulo. Vamos nos lembrar do nosso irmão Paulo, o grande missionário, o pastor Paulo, o padre Paulo, que pregou o evangelho a muitos lugares, que santificou a sua vida e que morreu pelo evangelho. Aí as pessoas, quando iam orar, elas oravam mais ou menos assim: Deus, me ajuda a ser igual o teu servo Paulo, que foi um exemplo de cristão, que santificou a sua vida para o serviço ao Senhor, que viveu como um verdadeiro cristão. Me ajuda, Senhor, eu quero ser igual a Paulo. O tempo foi passando, aí algumas pessoas, na hora de fazer a oração, começaram a inverter. Em vez de orar direto para Deus, começaram a orar para Paulo. Paulo, dá uma ajudinha aí, você foi um grande cristão. Você sabe que o povo é ignorante, já não sabia ler, então tinha essa ignorância. Poxa, você foi para o céu,
passou por tanta coisa, então tu tá aí do lado de Jesus, dá uma forcinha aí, pô, pede para Jesus aí me ajudar aqui, coisa e tal. Aí foi criando essa crença de que os santos, pessoas separadas por Deus, podiam atender aos pedidos. E o pior é que alguns pedidos eram... Pior não, melhor, né? É que as orações eram atendidas. Mas por Deus. Não era Paulo, nem Pedro, nem Antônio, era Deus que realizava o milagre. Mas as pessoas... Aí dizia assim, poxa, eu fui lá na igreja, orei, pedi a Deus um milagre e pedi para São Paulo interceder por mim. E eu consegui a minha bênção. Consegui o meu milagre. Aí o outro que estava também precisando do milagre, pensava assim, puxa vida, o outro pediu a Deus através de São Paulo. São Paulo deve ser um cara bom de fazer milagre. Corria lá na igreja, São Paulo, me ajuda aí que eu estou precisando aqui disso também, estou precisando de um milagre. E aí assim foi, e começou a ter essa questão das imagens, né, dos santos na Igreja Católica. Aí a história vai rolando, foi acontecendo outros desdobramentos, e a Igreja Católica viu que o povo estava levando aquilo tão a sério que ela acabou assimilando aquilo como parte do culto. Tanto é que se você perguntar a um padre, se você falar com um padre assim, na Igreja Católica vocês adoram imagens, o padre vai dizer, não, nós não adoramos imagens, nós veneramos. Você sabia que venerar é diferente de adorar? Venerar é você admirar de uma forma extrema. Adorar é você colocar aquilo na posição de uma divindade, de um Deus. Então, quando você adora alguém, você está transformando aquele alguém num Deus para você. Agora, quando você venera alguém, você está tendo aquela pessoa como um exemplo máximo, um exemplo muito grande de pessoa para a sua vida. Não, eu admiro muito essa pessoa ao extremo, e isso é uma veneração, que a Bíblia não condena a veneração, tá? A Bíblia não condena. Tanto é que o próprio Paulo vai dizer assim, ó, sede meus imitadores. Paulo fala pra gente que a gente tem que imitar ele. Paulo fala isso. Pode me imitar. Imita. O que eu fizer, você faz. Sabe por quê? Porque eu sou imitador de Jesus. Então, o que Jesus faz, eu faço. Então, o que eu fizer, você pode fazer. Paulo fala isso daí. Ok? Isso aí é a veneração. Agora, a adoração é você ter alguém como Deus, ou alguma coisa como um Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo estava adorando outras divindades lá, outros deuses daquele lugar lá. Baal, Balim, Moloque, Marmaduke. Sabia que Marmaduke é uma divindade muito antiga? Lilith é uma outra divindade que a gente fala de divindade, mas que a gente sabe que não é divindade, né? Que só existe um Deus verdadeiro. Então, para nós consideramos como demônios, mas os povos lá daquela época chamavam de Deus da divindade deles lá. Então, tem vários deuses lá. E no Novo Testamento a gente vê que a santificação vai por esse lado. E os santos são as pessoas, os cristãos que tiveram ali uma prova de fé e venceram. Eu quero fazer no meu canal no YouTube, eu estou aqui com as ideias, que eu quero fazer assim, ó, pegar uma pessoa, vamos supor, São Paulo, pegar tudo que aconteceu na vida dele e fazer uma live aqui, um capítulo, uma live não, fazer um vídeo explicando tudo sobre a vida de Paulo. Samuel, Pedro, Davi, pegar vários personagens bíblicos e aqueles que não são bíblicos também, né? Por exemplo, Policarpo, por exemplo, Flávio Josefo, que era judeu, na época já da igreja primitiva,
mas que traz algo muito importante para nós. Por exemplo, o próprio Constantino, né, que se tornou judeu, que se tornou cristão. Enfim, trazer ali uma biografia dessas pessoas, explicar aqui. Eu vou fazer um vídeo, vou editar e vou fazer um negócio legal. Vocês vão gostar. Para vocês poderem conhecer mais sobre a vida de algumas pessoas, né? Ou da Bíblia, lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, ou do cristianismo. Por exemplo, Billy Graham, por exemplo, Dwight Moody, D.L. Moody, né? Por exemplo, John Wesley, por exemplo, Martinho Lutero, Savonarola, Calvino. Então, todas essas pessoas que são importantes para o cristianismo, para nós, eu quero fazer, né, aí, vídeos falando sobre essas pessoas. Por isso que é importante, eu peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal no YouTube, né? Bota o sininho lá para tocar, dá um gostei, compartilha, para eu poder ter mais seguidores lá. Eu só tenho 20 por enquanto, está fraquinho lá. Aqui eu tenho 3.000 e alguma coisa, mas lá eu só tenho 20. E aí eu preciso aumentar isso daí para poder, né, ter aquele engajamento, aquele negócio todo que você já sabe como é que funciona. Então, me dá essa força aí, tá bom? E se vocês estão gostando, coloca aí. Tem algum assunto que vocês gostariam que eu trouxesse? Eu tenho vários assuntos para trazer já pronto. Mas o assunto que vocês quiserem, fala aí também, tá bom? Ô, pastor Valdonier, gostaria que você falasse aí sobre, de uma forma mais profunda, sobre o sacerdócio. Tem o sacerdócio do Antigo Testamento e tem o sacerdócio do Novo Testamento também. Tem o sacerdócio do Novo Testamento. Aí, eu posso trazer sobre isso, né? Uma palavra sobre isso. Ah, pastor, eu queria que trouxesse uma palavra sobre a ceia. Vamos estudar aqui, aprender alguma coisa, vocês fazerem perguntas e eu responder sobre a ceia. Vamos tratar sobre a ceia. Ah, vamos trazer aqui alguma coisa sobre... eu pensei aqui, mas a palavra fugiu. Quando a pessoa se preserva... Fornicação. Hoje em dia tá um negócio complicado, hein? Tem um monte de crente aí nas igrejas aí, na fornicação doida. Fornicação é pecado. Quero mandar um abraço aqui para o meu querido pastor Edmar do Carmo, meu grande amigo do coração. Quero mandar um abraço aqui também para o pastor Adonias Marinho, o homem do bigode. Esse homem é bom aí, só fera, hein? Obrigado aí a vocês. Curte aí, compartilha. E vamos lá, o tema é santificação. Então, como eu disse, através de Jesus nos tornamos também santos a Deus. Somos chamados para ser santos. Vou ler um texto aqui, Romanos 1, 7. Vou ler, deixa eu achar aqui rapidinho. Romanos 1, 7, ó. A todos os amados de Deus que estavam em Roma, chamados para ser de santos. Então, Paulo pregou o evangelho em Roma, anunciou Jesus Cristo em Roma. As pessoas ouviram a pregação de Paulo, viram o testemunho de Paulo, se converteram, aceitaram Jesus como seu Senhor. E o que aconteceu? Olha o que está dizendo aqui. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Paulo está dizendo que Deus chamou os crentes para serem santos. E aqui ele está se referindo aos de Roma. Mas não é só de Roma. Então Deus nos chamou para sermos santos. O que é ser santo aqui agora, no Novo Testamento? Separado. Separado de quê? Separado do mundo. A vida que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, eu e você, que somos cristãos, que seguimos os ensinamentos da Bíblia, nós temos que sermos santos. Eu e você somos santos. Igual
Vai ter gente que vai achar que eu estou falando uma heresia, ó. Igual São Paulo, igual São Pedro, Santo Antônio, São Barnabé, São Tomás, São Tiago. Sim, pessoas separadas por Deus para viverem uma vida de santidade, uma vida buscando a santificação e sendo exemplo de Jesus, pregando com a nossa boca e vivendo aquilo que a gente prega. Isso é santificação, ok? Vou ler outro texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Olha aí, ó, Corinto, mais uma vez Paulo se referindo aos cristãos como sendo pessoas chamadas para serem santos. E no verso 30 também diz assim, mas vós sois deles, 1 Coríntios 1, 30, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, em Cristo, nós somos santificados. É Jesus que te santifica, meu irmão. Isso quer dizer que se você não estiver perto de Jesus, você não vai ter uma vida santificada. Você quer ter uma vida santificada? É com Jesus. É com Jesus. Você tem que colocar a sua vida diante de Deus. Você tem que buscar essa santificação. Ok? E existe várias coisas aí para a gente falar sobre santificação. Eu estou vendo aqui que já deu 11 horas. Né? São 11h04, já tem aí já tem mais de uma hora que a gente está aqui nessa live, né? Então, eu tenho mais coisas aqui para falar, mas eu acho que a gente vai continuar essa live aí sobre santificação um outro dia. Porque tem coisas aqui que eu gostaria mesmo de falar. Mas já viu que eu falo muito, né? Então, vamos encerrar aqui, né? Vamos parar aqui nessa parte da santificação. E depois a gente continua. Mas é importante a gente estar santificando a nossa vida, cada dia, todo dia. Não tem para onde correr, meu irmão. Não tem para onde correr. Se você quer ser um cristão, se você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, se você quer ter uma vida melhor com Deus, diante de Deus, você tem que santificar a sua vida. Você tem que separar a sua vida. Você tem que gastar tempo com Deus em oração, leitura da Bíblia. Porque é assim que nós santificamos. Pedir perdão dos seus pecados, reconhecer os pecados em primeiro lugar, porque às vezes a gente não reconhece alguns pecados. Tem pecado que a gente já passa batido, já virou comum. Normal não, mas já virou comum. Pecado não é normal, mas ele se torna comum. Aí a gente acaba deixando passar direto. Então nós temos que reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, pedir perdão e santificar a nossa vida. Que quando nós fazemos isso, vira uma chave. A nossa vida vai, melhorando cada vez mais. Porque nós vamos melhorando como pessoas. Nós vamos melhorando como ser humano, como cristão, como servo de Deus. E é disso que se trata. O cristianismo se trata disso. Sermos pessoas melhores que agrade a Deus. Seguir a Jesus de uma forma completa. Através da santificação que Ele mesmo traz para nós, ok? Então nós vamos parar, antes de eu encerrar, vou fazer uma oração, e depois, amanhã terça-feira, amanhã eu vou continuar com esse assunto da santificação. Vou continuar aqui essa parte que eu não falei, que é muito importante, e nós vamos continuar amanhã falando sobre santificação, ok? E nós vamos orar agora. Quero orar pela sua vida. Você está em casa, você vai colocar, se você quiser, você pode escrever aqui o seu pedido de oração e eu estarei orando pela sua vida. Eu tenho um caderninho aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, se está fácil de pegar. Eu tenho aqui o meu caderninho de oração.
Cadê ele? Cadê? Bom, eu não estou achando ele aqui agora. E conforme eu falei, eu tô alguns dias... Aqui, tá aqui, ó. Eu acabei botando ele do lado. Esse aqui é meu caderninho de oração, tá? Então tem aqui vários assuntos aqui de oração, ó. Eu coloco a data, em azul eu escrevo o pedido de oração, e em vermelho eu escrevo a resposta. Quando Deus responde, né? Então, ó, você vê que tem várias coisas aqui em vermelho. O que está em vermelho já é a resposta. Aqui, ó. Isso aqui Deus já respondeu. Tudo que está escrito em vermelho aí é que Deus já respondeu. Tá? Então tem aí, ó, várias páginas, ó. Em azul é o pedido de oração, e em vermelho é o que Deus respondeu. Ó. Então tem vários assuntos aqui. E se você quiser, coloque aí o seu pedido de oração. Eu estarei orando pela sua vida, orando pelo seu pedido, para que Deus esteja agindo, né, na sua vida. Deus esteja trazendo aí aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto busca, e que você esteja alcançando no Senhor, ok? Então vamos orar nesse momento. Feche seus olhos e eleve seus pensamentos ao Senhor. Coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você tanto almeja nesse momento. Ok? Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia, nós louvamos a Ti, Senhor, nós glorificamos a Ti, o Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, haja no meio de nós, ó Deus. As pessoas que nesse momento estão ouvindo, Senhor, essa palavra, santificação, que Teu Espírito esteja alcançando o coração de cada um, que Teu Espírito esteja fazendo uma obra, Senhor, tremenda na vida de cada um, para que elas possam, Senhor Deus, serem de fato transformadas e viverem como cristão da maneira que Tu quer, ó Pai. Ó Deus, entra, ó Pai, com providência nesse momento. Senhor, toca na vida dos Teus servos, ó Pai. Cada um que está fazendo o seu pedido de oração, cada um que está com as suas necessidades diante de Ti, aquela mãe, Senhor Deus, que está vendo a necessidade do seu filho, a doença, ó Deus, aquela mãe, ó Pai, que está vendo seu filho sofrer, sua filha sofrer, ó Deus, atende a oração dessa mãe, aquela mãe que nesse momento, ó Pai, está de joelhos, orando, que nem sabe aonde está o seu filho ou sua filha, aquela mãe que está orando, clamando a Ti, porque sabe que o seu filho ou a sua filha está nesse momento num baile, está nesse momento nas drogas, está nesse momento na prostituição, está nesse momento num lugar que não Te agrada, Senhor. E elas estão ali orando por Ti, de joelhos, ó Pai, para que os seus filhos possam permanecer de pé, pedindo, Senhor, nesse momento, livramento, ó Pai, para a vida dos seus filhos. Senhor, atende a oração dessa mãe, a oração desse pai, ó Deus. Ó Pai, cuida, Senhor, dos filhos de cada um, ó Pai. Cuida também das minhas filhas, ó Pai, do meu filho. Cuida, Senhor, dê livramento, ó Pai. Livra do mal. Livra, Senhor, dos pensamentos malignos, ó Deus. Ajuda, Senhor, bota uma pessoa, Deus, lá de frente para eles, ó Pai, para esses filhos, para que eles possam ouvir dessa pessoa aquilo que nós falamos em casa, mas eles não ouvem, porque é os pais falando. Mas que Tu possa botar um servo Teu, uma serva Tua, lá onde eles estiverem, Senhor, para serem o canal de bênção na vida deles, ó Pai, e transmitir a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, aqueles que precisam de uma cura, Senhor, de sua enfermidade, Senhor, entra com provisão, ó Pai, traga cura nesse momento, ó Deus, traga a restauração da saúde, ó Pai, traga a restauração da alma, Senhor Deus, aqueles que estão abatidos, ó Deus, aqueles que estão depressivos, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga o renovo, Senhor,
Traga, ó Deus, uma nova vida, ó Pai. Traga ânimo, Senhor. E que eles possam dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Pai, faça uma restauração nessas vidas, ó Deus. Aqueles que precisam de um emprego, ó Pai. Aqueles que precisam de um trabalho, Senhor Deus. Aqueles que precisam pagar suas contas, sustentar a sua família. Que de repente não vê mais a solução. Estão aí desiludidos, ó Deus. Estão aí desesperados, tendo que honrar os seus compromissos, mas está faltando, ó Deus, o dinheiro, está faltando uma porta aberta, Senhor. Nós clamamos a Ti, abra essa porta, Senhor. Que os Teus servos estejam confiando em Ti, ó Deus. Que os Teus servos estejam com a sua mente e o seu coração voltados para Ti, crendo, Senhor, que as portas se abrirão, porque a Tua palavra diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra, Senhor. E que eles possam encontrar nessa noite, ó Deus, a resposta para os seus problemas, ó Pai. Cuida de cada um de nós, nos dê uma noite de paz, ó Deus, uma noite de tranquilidade, uma noite de um sono restaurador. E que Tu esteja abençoando a vida dos Teus servos, ó Pai. E principalmente, que cada um de nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, para podermos falar do Teu amor para essas pessoas. Nos livra do mal, livra-nos, Senhor, do homem violento, livra-nos, Senhor, da bala perdida, livra-nos do assalto, livra-nos do acidente, Senhor Deus, livra-nos do homem ímpio, do homem maligno, ó Pai, para que possamos amanhã começar um novo dia e agradecer a Ti por esse novo dia, ó Pai. Muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus esteja te abençoando, meu querido, minha querida. E amanhã estaremos aqui novamente, né? 9h30. Pretendo estar aqui 9h30. Espero que nada me atrapalhe para estar aqui 9h30. Mas me ajude aí e vamos seguir junto nessa caminhada. Eu sou o pastor Valdonier Borretti. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e tenha uma ótima noite.